Fala galerinha! Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre Tangamandapio. É um pequeno vilarejo onde mora o carteiro Jainil. Você sabe que a gente não vai falar essas coisas, né? A gente vai falar a respeito de enzimas, que são um grupo especial de proteínas. E aí, enzimas, vamos embora! As enzimas elas são agentes, são proteínas que atuam como aceleradores de reações, como catalisadores. Catalisar é a mesma coisa de acelerar, tá? Você, por exemplo, quando quer aumentar alguma reação que envolve queima, por exemplo, quando alguma coisa está pegando fogo, você tem condições de jogar alguma coisa para aumentar a labareda. Por exemplo, você joga um combustível, um comburente que vai pegar mais fácil, né? Vai aumentar a labareda, ou seja, você vai catalisar, você vai fazer com que aquela coisa que está queimando queime mais rápido. Exatamente isso que um catalisador faz. Ele acelera uma reação, ele estimula com que uma reação ocorra mais rápido. As enzimas fazem justamente isso. As enzimas são catalisadores bioquímicos. Elas aceleram reações bioquímicas. Acontece o seguinte, se não fosse a presença de algumas enzimas, algumas reações do nosso corpo poderiam durar horas, dias, meses e alguns defendem que até mesmo anos. Através da ação das enzimas, a energia necessária para que a reação ocorra, ela diminui. Por isso que ela acelera a reação, ela diminui a energia necessária para que aquela reação ocorra. Por exemplo, aqui tem uma gravurinha, uma figurinha que é bem clássica, né? A gente tem aqui um rapaz que está empurrando uma pedra pelo lado mais alto do caminho e tem um rapaz que representa aqui a reação sem a enzima. E aqui a gente tem um outro rapaz que está empurrando uma pedra bem parecida, só que num caminho bem mais fácil. Esse daqui, sem a enzima, imprime, disponibiliza, gasta, usa muito mais energia para fazer a reação do que esse rapaz aqui. Trazendo para o gráfico, acontece o seguinte, a linhazinha vermelha, ela representa a reação da enzima, a reação química sem a enzima. A fitinha vermelha sem a enzima. A linhazinha em azul representa a reação, a mesma reação, mas com a enzima. No final, as duas reações acontecem, tá? Então, uma reação que depende de uma enzima, ela vai poder chegar ao seu final? Vai poder sim chegar ao seu final. Só que o valor a presença da enzima faz com que essa energia seja muito menor, tá bom? A energia de ativação da enzima da reação com a enzima é bem menor do que a energia de ativação dessa mesma reação sem a enzima. Ou seja, a enzima, quando ela chega através da sua conexão com o substrato, que é, no caso, a substância ou o meio no qual ela vai atuar, ou sobre o qual ela vai através dessa ligação com um rearranjo espacial, ela vai diminuir a energia necessária para fazer essa reaçãozinha, tá bom? Informações gerais sobre enzimas. São moléculas proteicas, são basicamente proteínas, são algumas proteínas ligadas a outras substâncias, a gente vai ver, e de estrutura terciária, geralmente globulares, tá bom? Não sofrem degradação durante a reação. Aqui a gente tem o começo da reação, chegou a enzima, diminui a energia de ativação, no final o produto ele vai ter ele vai ser perfeitamente equalizado com os agentes iniciais da reação, tá? Ou seja, a presença da enzima não altera a reação no sentido de desequilibrar, no sentido de que vai ter um produto diferente do que estava proposto no começo da reação, tá bom? Ou seja, a enzima ela não é degradada durante as reações, então ela não altera o produto final, ela só diminui a energia necessária para que essa reação ocorra, tá?
apresentam especificidade com relação ao substrato. Ó, se a gente tem uma enzima que é especializada em quebrar, em acelerar reações de digestão do amido, por exemplo, a gente na nossa saliva tem uma enzima chamada amilase. Ela atua sobre o amido. Se a gente ingerir uma proteína, não vai ser a amilase quem vai digerir a proteína. A gente vai precisar de uma enzima chamada de protease, que é uma enzima encarregada de digerir aquele substrato proteína. O substrato da amilase é o amido. O amido vai ser digerido, vai ser quebrado por uma enzima chamada amilase. A proteína vai ser quebrada por uma enzima chamada protease. Existe especificidade em relação à enzima ao seu substrato, tá? Não é assim, jogar, chegou, ei, ó, tem uma parada aqui que precisa ser quebrada, vem algum de vocês aí? Não, é assim, ó, aqui a gente tem uma lactose. Então, senhora lactase, a senhora é responsável por quebrar essa parada aqui, ó. Vem cá, é justamente pela falta da lactase que as pessoas apresentam a intolerância à lactose, tá? Não conseguem metabolizar a lactose pela falta da lactase, tá bom? Necessitam de condições ideais para a reação de suas atividades. Isso daqui nada mais é do que a enzima, ela é uma proteína. Como qualquer proteína, ela pode desnaturar, pode perder a sua função ou pode simplesmente não agir. E isso ela vai precisar de alguns condicionantes e que sejam ideais, tá bom? E as enzimas são geralmente nomeadas de acordo com o substrato, mais o sufixo ase. Por exemplo, protease atua em cima de um substrato proteico, de proteína. Amilase do amido, celulase, digere, degrada, quebra a celulose. A lactase quebra a lactose. As lipases agem sobre lipídios, tá? No caso é o substrato mais o sufixo ase. Enzimas, substrato mais o sufixo ase, a gente tem a nomeação. Por exemplo, aqui a gente tem um polímero de aminoácidos. Então essa bichinha vai ser o quê? Esse come-comezinho aqui vai ser o quê? Ela vai, aminoácidos, me llamo, falando aqui no espanhol, né? Gastar aquele espanhol gostoso, me llamo protease, tá bom? Isso aqui no caso é uma cadeia polímera, polímera, não sei como é que fala, de aminoácidos, é um polipeptídeo. Aqui a gente tem uma protease quebrando esse negócio aí, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Até um tempo desse, a gente chamava a ação, a especificidade do substrato da proteína usando o modelo de chave fechadura, que foi proposto por esse rapaz aqui, ó, Emil Fischer. Ele propôs o modelo chave fechadura, que dizia basicamente o seguinte: a enzima, ela tem uma especificidade muito grande com relação ao seu substrato. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Você não pega qualquer chave para abrir qualquer fechadura. Você não pega qualquer chave, coloca lá numa ignição de um carro ou de uma moto e vai sair andando e acabou-se. Não, tem uma chave certa, tem um código certo, tem uma impressão certa ali, tá bom? Ele disse exatamente isso. A maltose aqui, por exemplo, a maltase, ela vai quebrar a maltose. Então ela tem dois sítiozinhos aqui, ó. Isso aqui é apenas uma representação gráfica para facilitar o entendimento, tá? Ela tem esse sítio de ativação aqui, ó. Esse sítio de ativação é o local da enzima onde vai chegar o substrato, chama-se sítio de ativação. Vai se juntar a maltase com a maltose, ela vai quebrar em duas molequinhas menores. Aqui, no caso, a maltose é um disacarídeo formado por duas glicoses, tá? Então ela vai quebrar aqui e vai soltar duas moléculas de glicose. Você veja que a maltase ela é diferente do formato espacial da sacarose, tá? Então ela vai conseguir quebrar a sacarose? Não, existe uma enzima correta, específica para a sacarose, no caso é a sacarase, né? Provavelmente, que é substrato mais o sufixo ase. Só que acontece o seguinte: essa relação chave-fechadura proposta por
Fischer, ela está sendo substituída. Por quê? Porque alguns estudiosos vêm percebendo que a enzima ela se adapta ao substrato. Ou seja, se você tem uma enzima, deixa eu colocar isso aqui para facilitar. Se você tem uma enzima, tá, que tem esse formato aqui do sítio de ativação e está chegando um substrato que é assim, ó, você vê que ela pode ser que não entre, tá? Pode ser que não encaixe. Aí os estudiosos de agora estão chamando o modelo antigamente chamado de chave fechadura, de encaixe induzido, porque percebeu-se que algumas enzimas fazem assim, ó, aumentam e depois dão aquela velha adaptada. Por isso, encaixe induzido. É justamente o que eu estou querendo representar com essa figurinha aqui, ó. A gente tem a enzima representada aqui na cor laranja e a gente tem o substrato representado na cor roxa. Eles estão se encontrando e você vê que a princípio não há um encaixe perfeito, como se fosse uma chave ou fechadura. Depois, para poder se encaixar melhor, a enzima se adapta ao substrato, tá bom? Por isso que o modelo chave fechadura está caindo em desuso, tá? Porque se percebe que a chave fechadura não representa muito bem essa relação entre a enzima e o substrato. Encaixe induzido está se tornando melhor, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. As enzimas, como qualquer proteína, ela precisa de temperatura ideal, de pH ideal e também precisam de um substrato ideal. O substrato dela vai ser aquela questão da especificidade, não é qualquer enzima para qualquer substrato, e o pH mais a temperatura, além da salinidade, que eu esqueci de colocar aqui, alterados podem ser que desnaturem a proteína ou simplesmente façam com que a proteína não haja como ela deva agir, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aqui a gente tem a velocidade de reação e a gente tem a temperatura. Aqui vai ser no cume do gráfico, aqui a gente vai ter a energia de ativação e a gente vai ser a temperatura ótima. É quando a enzima começa a dar sequência na reação. Ela vem aqui começando a diminuir a energia de reação, aumentando a velocidade da reação. Chega aqui, significa que aqui já é a temperatura ótima, é quando o produto começa a ser produzido, tá bom? E aqui com relação ao pH do mesmo jeito, ó, o topo do gráfico a gente tem um momento onde o pH é ótimo. Aqui alguns exemplos de algumas enzimas com os pHs perfeitos para ela. Por exemplo, a lipase no estômago, as lipases do estômago, elas preferem o meio ácido, um ambiente ácido. As lipases do pâncreas preferem o meio básico. Assim como a urease, ela prefere um ambiente neutro e a catalase, ela também prefere um ambiente neutro, tá bom? Tipos de enzimas. A gente tem alguns tipos de enzimas, tá? A gente não vai ficar dando a vocês muitos exemplos, por quê? Porque não é tão fácil de decorar, até porque os nomes são bem complexos, tá? Mas as enzimas são formadas basicamente por moléculas de proteínas, mas também pode ser que tenha outra coisa. Quando é só proteína, a parte proteica, basicamente, a gente chama de apoenzimas. Mas as enzimas podem ter proteínas mais alguns íons metálicos. A gente vai chamar de cofatores ou de metaloenzimas. Quando é que uma proteína mais um íon metálico vai formar uma enzima chamada de cofator? Quando esse íon metálico chegue, ele se associa à enzima, acelera a reação, depois o íon vai embora. Aqui a gente tem uma apoenzima. Uma apoenzima, essa apoenzima que é basicamente proteica. Ela precisa de um íon metálico para fazer alguma reação. O íon metálico chega, forma o cofator, eles aceleram a reação, terminou o trabalho, eles se separam novamente, a coenzima fica lá e o íon metálico vai-se embora, segue a vida, tá? Isso daqui seria um cofator. Um exemplo de cofator, eles fazem ligações reversíveis com a enzima. Exemplo, alguns íons metálicos, cobre, zinco, o manganês, e assim vai. Ó, as metaloenzimas são enzimas ligadas aos mesmos íons metálicos, só que dessa vez eles não se separam, eles ficam lá juntinhos durante toda a vida útil daquela molécula, tá?
Apoenzimas é apenas a parte proteica. Coenzimas é a parte da apoenzima, que é basicamente a parte proteica, ligada a alguns fatores, principalmente de transportes. Por exemplo, a vitamina A é a principal dos cofatores, das coenzimas. Eles recebem a apoenzima mais a vitamina A recebe o nome de coenzima A. A gente vai escutar muito ainda falar nessa mocinha aqui, tá? As metaloenzimas já falei, cofatores já falei, coenzimas já falei, apoenzimas também já falei. Vamos para o próximo slide. Ó, apoenzima mais porção não proteica. A apoenzima é a porção proteica. As vitaminas, por exemplo, aqui de coenzimas, não são parte proteica. Dos cofatores, os íons metálicos não são parte proteica. E nas metaloenzimas também, os íons metálicos não é parte proteica. Quando a gente vem para cá, a apoenzima mais porção não proteica, por exemplo, o íon metálico, vão formar o que a gente chama de holoenzima, tá bom? A apoenzima, em verde aqui, que é basicamente a parte proteica, mais o cofator, que pode ser um íon de cobre, por exemplo, quando eles se juntam, eles conseguem ativar, o cofator ele ativa a apoenzima, juntando os dois aqui se torna uma holoenzima. Holoenzima é a união da apoenzima mais a porção não proteica e vão fazer com que o substrato seja trabalhado melhor. Belezinha? Pessoal, ó, essa daqui foi a nossa aula sobre enzimas. Eu espero ter ajudado vocês. Enzima é bem mais complexo que isso, mas para as provinhas de nível médio, de ensino médio, a gente já consegue resolver alguma coisa aí, tá bom? Deixa o like se gostou do vídeo, se tiver dúvidas, feedback positivo, negativo, deixe nos comentários, espero vocês no próximo vídeo. Se puder compartilhar, é claro, ajuda a divulgar o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!